Nós paramos na página 174, 175. E exatamente eu vou voltar aí um pouquinho atrás para nós entrar no assunto, né, da página 175. O mestre está fazendo aquele questionamento aos cientistas, né? Falando das células e tal, e é isso que nós vamos fazer. Boa noite, minha amiga Fátima. Seja muito bem-vinda à nossa sala nessa noite, tá? Muito bem. Então, ele começa assim. O fato é isso é o último parágrafo da página 174. Abra um livro aí para que vocês possam acompanhar. Lembrem que o livro é um elo entre a consciência do Divino Mestre e a sua consciência. O fato é que, ao investigar a célula, a ciência descobriu que está em si mesma. Desculpem, o fato é que, ao investigar a célula, a ciência descobriu que está em si mesma, que esta célula, né, em si mesma, parece ser um sistema de mensagens químicas transmitida de um modo proposital, inteligente e inteligível. Como poderia acontecer isso se as origens da molécula, da célula, fossem apenas elementos químicos inanimados? Isso não iria acontecer. Você poderia duvidar de que por trás de cada mensageiro com uma mensagem a transmitir há um pensamento inteligente ou consciência? E uma mensagem a transmitir, há um pensamento inteligente ou consciência? E o que pensar da precisão das mensagens transferidas de células para célula, para assegurar a precisão da duplicação exata de certas espécies durante bilhões de anos? Em que momento da criação a consciência entrou nos organismos vivos? Porque aí eles estão falando da célula. E a consciência? Que momento que entrou a consciência nos organismos vivos? E como foi que o pensamento inteligente, que considera e decide, chegou ao campo da matéria inanimada e inconsciente? Sem a consciência inerente, como pode ocorrer tantas atividades informadas e informante em uma célula que é invisível ao olho nu? Tal atividade não é o produto da consciência conhecimento, demonstrando a presença da devida inteligente em seu aspecto mais básico. Uma simples célula viva, em forma de bactéria, pode mover-se sozinha e viver sua própria vida especializada e excitante no ambiente. Ou, como um vírus, realiza seu trabalho especializado e mortal de atacar alvos específicos nos organismos vivos. Por outro lado, a célula pode estar fixa em um organismo, realizando seu trabalho altamente importante de construção e de manutenção de alguma parte do organismo. Tal trabalho produz matéria viva, precisamente adequada e necessária ao órgão
vivo sobre o qual trabalha, seja parte do corpo humano, ou de vida animal ou vegetal, tais como dedos dos pés e a plumagem das aves, ou a copa das árvores e as folhas nos ramos, ou as pétalas das flores, ou as antenas das mariposas e suas asas diáfanas, a pele do réptil, dos crocodílios e seus dentes, e os olhos da lula, que mudam de cor segundo a sua necessidade de camuflagem. Em todas essas situações, as células estão trabalhando com precisão, fazendo o trabalho que elas têm para fazer, e não mudam o trabalho. Quem está por trás disso tudo? Qual é o diretor, o comandante dessa célula? Boa noite, Raquel. Boa noite, Marli. Sejam bem-vindas ao nosso grupo. Olha só. Quem que é o comandante que está comandando o trabalho dessas células dentro dos diversos corpos, diversos organismos, e ao mesmo tempo elas estão trabalhando, fazendo o seu trabalho especializado, sem mudarem e se autorreproduzindo, a mesma coisa, sem mudar aquele objetivo. Como? Como isso pode acontecer? Vocês estão vendo que é um trabalho especializado. A célula não muda. Ela não muda. Portanto, queridos amigos, tem uma força, um poder por trás disso tudo fazendo esse trabalho. Que é quem? Quem está fazendo esse trabalho poderoso? Como foi explicado a vocês, é o Pai, a mente de Deus. Quem é a mente de Deus que o Cristo chamou? O Pai, Mãe, Vida. Está dentro de vocês, dentro de todo o organismo vivo, comandando e trabalhando para o seu bem, para a sua saúde, para a sua felicidade. Continuando, cada um destes fenômenos físicos, completamente diferentes e aparentemente não relacionado, foi criado pelo trabalho especializado e individualizado de bilhões e bilhões de células vivas idênticas. Quer dizer, as células são idênticas. O trabalho que elas realizam são diferentes. Ao contemplar a grandeza e a diversidade do trabalho realizado por uma simples célula viva e invisível a olho nu, você pode acreditar em um universo mecanicista? Não dá, né, meus irmãos? Não dá. Seria possível fazer tudo isso se a matéria produzida por tais células fosse ilógica, aconteceu por acaso? Sem nenhum objetivo razoável ou sem nenhuma razão para a sua existência? Desprovida de consciência pessoal? Este não é o caso. Estas células vivas, idênticas, trabalham juntas em harmonia dentro do homem ou do animal para fazer um fígado com suas múltiplas funções no corpo. Para criar um olho complexo que tem seu propósito específico de pôr o organismo em contato direto e inteligente com seu ambiente, incorporando a ajuda do cérebro para fazer ossos fortes, expressamente desenhado em conjunto com tendões e músculos para unir-se
a outros de maneira tão conveniente que permitem o pleno e ágil movimento do organismo. Além disso, células nunca interferem no trabalho de outras células. Ao criarem um rim, não faz de repente uma orelha. Não. Elas são disciplinadas, exatas, verdadeiras. Ao criarem cabelo, que aqui não tem, né, gente? Não se lançam subitamente a fazer pele. Não. As células criam o couro cabeludo e as mesmíssimas células criam o cabelo. A única diferença está no trabalho realizado por cada uma delas lá. A única diferença entre as células da pele e as do cabelo é o trabalho que realiza segundo após segundo durante toda uma vida. Por quê? Qual o fator motivador e inspirador? Acidente? Oh. Que inteligência organizadora pôs em movimento todo o processo de criação, desde o nível mais fundamental de formação de simples elemento, a partir de partículas elétricas livre no espaço, até a combinação de elementos para formar substâncias químicas. A combinação correta de substâncias específicas para formar uma molécula viva. A combinação correta de moléculas vivas para fazer uma célula viva, que pode receber alimento, alimentar-se de resíduos, construir segundo especificações claras, receber alimento, eliminar resíduos, construir segundo especificações claras, deslocar-se e sustentar-se conscientemente em esse enorme edifício da criação através de bilhões de anos. Qual é a força motivadora que concebeu e fez evoluir com sucesso nos sistemas vivos, as entidades vivas, bilhões e bilhões de maneiras diferentes de fertilizar as sementes de todo o tipo, sejam as das plantas, dos insetos, dos répteis, das aves, dos animais ou dos seres humanos, desenvolvendo para cada um deles um sistema inteligente de procriar adequadamente as condições climáticas e a produção de vegetais no ambiente, a fim de assegurarem a sobrevivência. Quem está fazendo tudo isso por trás dessa existência? Boa noite, meu irmão Aurélio. Boa noite, Fabiana. Sejam bem-vindos. Qual é a força motivadora? Que poder é esse que está por trás de tudo isso? Meus irmãos, o Cristo está questionando para que vocês, irmãos, entrem nessa vibração, para que vocês desapeguem do mundo da matéria e vejam que tem um mundo espiritual, um mundo poderosamente belo, numa dimensão que está aqui, próxima de você, que você pode agora em vida viver nessas duas dimensões. Essa força motivadora, esse poder, está na direção de tudo isso. Como eu costumo dizer, nós seres humanos vivemos dentro dessa energia.
somos essa energia e vivemos dentro dela. Ela está dentro de nós e nos envolvendo. Logo, nós vivemos dentro dessa energia que é a mente de Deus, que é o Pai que está em nós e nos envolvendo. Vocês precisam captar essa inteligência divina. Vocês precisam captar que essa energia, que é o Pai, que está dentro de cada um de vocês, que está envolvendo vocês. Quando vocês captarem e sentirem que vocês vivem dentro dessa energia e que vocês têm que vibrar a sua mente, os seus pensamentos e os seus sentimentos de acordo com a vontade da mente de Deus. Entregue-se a ela, seja ela, porque você, irmão, é poderosamente empoderado. Somente a sua consciência humana, os seus pensamentos mesquinhos humanos, que impede a realização de tudo de belo e tudo de maravilhoso em sua vida e à sua volta. Está na hora de nós acordarmos para essa realidade, para essa verdade que o Mestre voltou novamente para colocar, enfiar na nossa cabeça, burra que somos, difícil de aceitar que existe esse poder, que ele está aqui, dentro de mim, emanente a mim, e me envolvendo em tudo que é matéria e em tudo que é espaço, porque ele é o próprio espaço. E nós vamos continuar. Veja como ele pode. Agora o mestre vai falar como que ele trabalha em tudo, procurando dar a cada ser, a cada ente, o alimento necessário. Ele fala: a sobrevivência não é também uma evidência de atividade com um propósito inteligente? Ao cumprir-se esta grande façanha de criatividade, você não deveria se perguntar como é que cada espécie viva tem sua própria maneira individual de criar sua prole e de protegê-la de todo possível perigo, até que seja capaz de bater asas e voar, né? De sobreviver sozinha? Você observou que isso está em toda a criação? Os pássaros, tudo aquilo, criam os seus filhotes até que eles estejam bem empenados, que eles consigam voar e consigam bater asa e vai embora, porque aí a mãe dá, sai fora que agora você se vira sozinho. E isso está em toda a criação. Isso é em toda a criação. Tá certo? Então veja só, ao cumprir-se esta grande façanha de criatividade, você não deveria se perguntar como é que cada espécie viva tem sua própria maneira individual de criar sua prole e de protegê-la de todo possível perigo, até que seja capaz de sobreviver sozinha. Isso não é um ativo amor pela criação em sua forma mais elevada? O pássaro não sabe por que faz aquilo. Porque o pássaro, os animais, de um modo geral, cria seus filhos até eles crescerem e aprenderem a caçar sozinhos, eles vão embora. Mas até ali, ele está ali, cuidando do filho, cuidando o tempo todo. A hora que ele viu que o cara já está bom, se manda, vai embora. E tem que ir embora.
Quem que está por trás desse sentimento? O animal é irracional. Mas ele tem isso dentro dele. Protege o filho, protege a sua cria. Está ali o tempo todo, grita, briga, se mata para defender o filhote. Quem está por trás disso, irmão? De onde vem esse instinto de autodefesa? Está aí, ó. Isso não é um ativo amor pela criação em sua forma mais elevada? Porque o Pai está aí. A mente de Deus está por trás, cuidando disso. Você não pode sair dessa análise agora, meu irmão, Você não pode sair desta análise sobre o que tem a inteligência humana a dizer a respeito das origens da vida e da criatividade, sem que se mencione as importantíssimas moléculas do DNA, sobre as quais se diz que levam o projeto de todo o organismo, planta ou bebê. Estas moléculas de DNA dão as instruções às células, informando a elas, as células, o que elas devem construir de acordo com os cromossomos depositados pela semente. Veja que milagre da criação. Veja o poder da mente de Deus, do Pai, que habita em nós, cumprindo o seu trabalho em tudo, numa semente, num pássaro, no animal, no ser humano, nas árvores. Vejam. Em lugar da inteligência, a ciência ofereceu as moléculas de DNA e as células frágeis da matéria como a fonte da existência. Seu líder supremo, seu diretor de criação, das quais toda a criação deve depender para sobreviver. Então, meus irmãos, contemplem o glorioso DNA, o Senhor da criação. Não dá, né? Não dá, né, meu amigo? De onde tiraram as células do DNA seus inteligentes poderes direcionais? De onde veio? Isso eles não respondem. A ciência já está satisfeita. Agora que é capaz de explicar de maneira razoável por que as diversas espécies de todo tipo se reproduzem com tanta precisão e consistência. A ciência quer que você acredite que vive em um universo puramente mecanicista, que o fenômeno da evolução surge puramente de mutações casuais e da sobrevivência do mais forte. Como a ciência está pobre, né? Como a ciência está pobre. Infelizmente, né? Infelizmente. Se você estudar os diversos organismos da criação, as múltiplas e diferentes atividades de espécies relacionadas, poderá verdadeiramente acreditar em um conceito materialista tão pouco provável? Não é uma mera coincidência que hoje várias pessoas criativas empreendem viagens difíceis para explorar e determinar e fotografar os lugares em que vivem as criaturas selvagens, as plantas silvestres, a fim de permitir descobrir a imensa inteligência por trás da criação? Você
é entretido hoje, meu irmão, e instruído por um banquete de fatos e fotografias sobre as maravilhas do seu universo. E como somos, né? Durante meu tempo na Terra, não tive tais maravilhas às quais me referir-me para ensinar aos judeus a universal verdade da existência. Eu tinha somente os animais domésticos e as aves para usar como exemplo da maravilhosa inventividade, inteligência e consciência aparente em todos os seres vivos. Em nenhuma parte do Evangelho foi escrito que eu me referia ao alto-poderoso Jeová como Criador, como era o costume dos líderes judeus. Não, eu não fiz isso. Eu recorri ao campo, às flores, às aves, procurei ensinar aos meus compatriotas que eles estavam rodeados por uma criação milagrosa e maravilhosa. Há 2000 anos, em sua dimensão, nos faltava seu atual conhecimento, seu conhecimento científico, para observar e explicar de maneira inteligente a atividade que eu chamava o Pai, a mente de Deus, em tudo o que se encontra ao seu redor. Ele está em tudo o que encontra ao seu redor, inclusive no espaço. Ele é o próprio espaço. Vejam quanta maravilha o Divino Mestre está nos revelando nesse trecho da carta 5. E vem coisas mais poderosas por aí. Tenho certeza disso. Porque a carta 5 é uma grande explicação do Criador. É isso que o Divino Mestre está nos fazendo. Continuando. Em lugar da inteligência, a ciência ofereceu as moléculas do DNA e as células frágeis da matéria como a fonte da existência. Opa, eu acho que... Desculpem, mas eu acho que essa aqui nós já lemos, né? É que eu mudei aqui o slide que eu estava lendo. Desculpem, meus irmãos. Deixa eu passar aqui mais um pouco. Batista, onde que nós estamos? O Batista é meu secretário. Ah, tá, já achei. Já achei. Então vamos lá, carta. Para descobrir a sua verdadeira fonte do ser, peço a você que avalie a inimaginável e indescritível complexidade e diversidade de trabalho intencional, claramente evidente nos pinguins e nos porcos. A mente humana pode reproduzir qualquer das atividades mais básicas nos sistemas digestivos, por exemplo, que rapidamente reúne as enzimas requeridas e os hormônios necessários para a digestão. E eles comem tudo quanto é porcaria. Quem providenciou isso? Onde está isso? Todos eles produzem carne. Igual você é de carne. Olha a inteligência por trás disso. Olha a mente do Criador. Olha o Pai se manifestando em cada um desses seres. Como a mente finita, que é incapaz de perceber claramente o verdadeiro processo criativo, governado pelo conhecimento instintivo,
ousa declarar explicitamente, desafiando a contradição, que compreende as verdadeiras origens da criação e as forças que deram forma à criação. Como que pode os cientistas afirmarem isso? Não conhecem nada, sabe? Como diz o mestre, que arrogância, né? Esses homens somente podem pensar segundo o que dizem os seus olhos. Só. Nada mais além disso. Vejo a ignorância científica atual com compaixão amorosa, com certo grau de divertimento e um grande desejo de alfinetar seu orgulho. Pois enquanto alguém não questionar sua autossatisfação e posição de infalibilidade, o verdadeiro casamento entre as eternas verdades e o conhecimento científico humano não poderá acontecer. Porém, terão que fazê-lo ou a evolução espiritual humana ficará paralisada. Boa noite, Fádoa, seja bem-vinda. O cientista tem a mente excessivamente cheia de conhecimento livresco, especializados de fórmulas e equações aceitas. E tem também uma grande necessidade de aprovação e reconhecimento dentro da comunidade científica, o que impede a penetração mística da inteligência mais elevada, do Pai. Peço aos leitores destas cartas que formem uma associação para, em meu nome, Jesus Cristo, desafiar a ciência e perguntar: em que momento da evolução do mundo material a consciência foi percebida pela primeira vez? Será que alguém responderia essa pergunta? Eu acredito que não. Se responder, não será a verdade. Repito, digo isso seriamente. Pergunte ao cientista em que momento da evolução do mundo percebe-se pela primeira vez a consciência. Na célula viva? Se a resposta for célula viva, pergunte se a consciência já era perceptível nas moléculas vivas que se combinaram para formar a célula e se envolveram em uma membrana tão inteligente, tão inteligentemente desenhada, que permita o consumo de alimento, selecionar e o descarte de resíduos tóxicos. Como ela reconhecia o resíduo tóxico? Como que a célula reconhece o resíduo tóxico? Isso não é bom para mim, descarta. E se aceitar que a consciência poderia estar presente na molécula viva, não seria necessário perguntar se as propriedades químicas que formaram uma molécula viva não teriam possuído elas mesmas a consciência que finalmente as impulsionou e projetou em uma combinação viva para formar uma molécula? E tendo retrocedido até esse ponto, nas origens da existência, lá, nos elementos químicos, né, minha gente? Olha lá. E tendo retrocedido até este ponto nas origens da existência, as propriedades químicas, ainda seria necessário perguntar
por que a consciência deveria se tornar uma presença viável somente dentro das substâncias químicas? Por que não nos elementos nos quais a individualidade tomou forma pela primeira vez? E se aceitar que elas estariam nos elementos químicos, por que se deveria negar que a consciência impulsione as partículas elétricas para formar os elementos? É racional negar tal possibilidade? E tendo chegado a tal possibilidade, não se deveria ir mais longe e perguntar onde vem o eletromagnetismo? Aí é que está. Qual é a realidade da eletricidade para além dos raios de luz intenso, agora descrito pela ciência como fótons e elétrons? E qual é a realidade do magnetismo para além das energias gêmeas de ligação e rejeição? Estes impulsos de energia que trouxe a estabilidade e a ordem no caos. O eletromagnetismo. Pergunte à ciência de onde vem o eletromagnetismo, que é responsável pelos passos mais básicos na criação de um universo organizado e disciplinado, de uma complexidade e de diversidade impossível de imaginar. Bem, tentarei agora explicar com palavras aquilo que está além das palavras. E neste momento, além de toda a compreensão terrena individualizada. Por isso, ainda que o intelecto ajude o cérebro a compreender as realidades espirituais que estou expondo para você, também cria uma barreira à verdadeira percepção e experiência espiritual. Por esta razão, considere as referências à dimensão universal final como simples proposições, ideias, vislumbre de formas resumidas de consciência a realidade por trás e dentro de seu universo. Leve cada uma dessas ideias, uma a uma, à meditação. Meus irmãos, eu vou parar aqui, porque é exatamente nesse parágrafo que o mestre começa a mudar, a entrar num assunto mais pertinente ao espiritual.